Olá, boa tarde pessoal. Hoje 22/12 de 2015, quase Natal, né? Estamos quase lá. O estudo que eu vou trazer para vocês hoje é do Livro dos Médiuns, já que a gente deu aquela pausa boa. Depois eu vou gravar para vocês os domínios da mediunidade, mas vamos ao Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, o item é o 163, pessoas elétricas. Ao que parece, é nesta categoria de médiuns que se deviam incluir as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, a produzirem, por simples contato, todos os efeitos de uma atração e repulsão. Seria equívoco, porém, considerá-las médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso de que falamos, experiências concludentes têm provado que a eletricidade é o único agente desse fenômeno. Então, ele percebeu, em alguns casos pessoais, de algumas pessoas, que naquele momento daquela atividade que ele estava estudando, naquele momento do fenômeno, eram pessoas elétricas, doadores de energias, passistas, pessoas que tinham energias suas pessoais, né, que poderiam fazer uma dose grande de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, ele classifica. Que seria equívoco chamar de médium, porque a gente entende o médium quando tem intervenção direta de um espírito, né? Então, ora, no caso de que falamos, experiências concludentes têm provado que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Esta estranha faculdade, que quase se poderia considerar uma enfermidade, pode às vezes estar aliada à mediunidade, como se verifica na história do espírito batedor de Bergzaberg. Embora, muitas vezes, seja completamente independente de qualquer faculdade mediúnica. Conforme já dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde que este caráter não exista, estamos autorizados a atribuí-las às causas puramente físicas. A questão é saber se as pessoas elétricas estarão mais aptas do que quaisquer outra a se tornarem médiuns de efeitos físicos. Acreditamos que sim, mas só a experiência poderia demonstrá-lo, que é só experimentando essas pessoas para saber se elas seriam médiuns realmente de efeitos físicos. Essas energias em abundância seria muita energia vital, né? Então a pessoa, o magnetizador, por exemplo, ele pode ser magnetizador sem ter intervenção direta de um espírito. Ele cria uma distinção para que a gente possa saber que existe essa diferença entre ser médium passista, aquilo que a gente chama que é o magnetizador no final das contas. A gente chama médium porque supostamente teria um espírito ajudando na doação magnética, mas é um doador de energias. E existe hoje, naquilo que circula por aí, nisso que circula pelo mundo esotérico, pelo mundo espiritualista, aqueles que tratam com essas energias, que são energias individuais de cada pessoa. Tem outros que têm em abundância. Ele chama assim, que quase se poderia considerar uma enfermidade. Porque existem pessoas que, tendo essas energias em abundância, às vezes têm problemáticas de vida, problemáticas de saúde muitas vezes. Existe um livrinho muito pequenininho e um livro muito interessante do Mathieu Tubino, que se chama um fluido vital chamado ectoplasma. Eu aconselho a vocês a darem uma lida nisso para ter uma compreensão do que seria essa fenomenologia ligada à formação dessa energia nossa. É isso que eles chamam de ectoplasma, não é? Esse ectoplasma vem a ser usado na cura, na ajuda das pessoas ou também para prejudicar. Acontece também, não é? É quando a gente, na linguagem popular, fala de malocchio, vai eu falando em italiano, de olho gordo, de coisa assim desagradável, sempre energia que a pessoa joga. Nós estudamos isso já na Gênese, por exemplo, no capítulo 14, sempre do capítulo dos fluidos. Então, seria uma energia fluídica assim, muito abundante, tá bom? Vamos adiante. Médiuns sensitivos ou impressionáveis, vamos lá. É o item 164. Assim, são denominadas as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por meio de uma vaga impressão.
uma espécie de leve atrito, de discreto arrepio sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, de forma que a impressionabilidade é mais uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento das outras. Então, como se fosse o pontinho inicial daquilo que nós vamos começar com a mediunidade, não é? Então, olha, todo mundo sente um arrepio. Sente, não é? Essa coisa, essa sensação como se tivesse gente perto da gente. A gente sente aquele arrepio, meu Deus, parece que alguém passou aqui dentro de mim. Você sente a presença, né, o campo vibratório do espírito e você tem uma sensibilidade física. Tem esses arrepios e também tem outros sintomas que não é só arrepio. Você pode sentir tontura. Você, ai, me deu um arrepio, uma tontura, não sei, parece que me rodou a cabeça e é momentâneo, não é nada assim que possa justificar um mal-estar, né? Que diga assim, não, é porque a pessoa está doente ou então a pessoa sofre de micrânia mesmo, não. Uma coisa assim momentânea. Então olha, é a rudimentar, é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa. Ele estava falando disso lá nas pessoas elétricas, né? Com a qual não deve ser confundida pelo fato de haver pessoas que, mesmo não tendo nervos delicados, sentem mais ou menos efeito da presença dos espíritos, ao passo que outras, irritáveis em demasia, não os pressentem de modo algum. Então, não quer dizer que a pessoa tem os nervos delicados de seu caráter pessoal. Se é uma pessoa irritável, se é uma pessoa que tudo ressente, que se impressiona, que se sensibiliza, não quer dizer que ela vinha sentir a presença dos espíritos. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece, por uma sensação que não sabe definir a aproximação de tal ou qual pessoa. Ou seja, essa faculdade bem desenvolvida é aquela sensação que a gente tem, e existem médios assim, da sua impressionabilidade, que você conhece o caráter do espírito. Então, você, pela presença do espírito, a sensação que ele te passa, a energia dele, você sabe se ele é um espírito inferior, se ele é um espírito mais melhorado, se ele tem uma energia de amizade, se ele tem uma energia desagradável. Então, é a impressionabilidade bem trabalhada, bem desenvolvida, que vai lhe dar ao ponto de conhecer a individualidade do espírito. A Dona Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, ela tinha uma impressionabilidade tão grande que, se os espíritos se aproximassem, ela conhecia quem era quem. Pelo próprio caráter, é fulano, é beltrano. Conhecia, por exemplo, ela aí mexia com o olfato, o cheiro deles, ela sabia quem era quem. Olha que coisa interessante. Às vezes, pelo tom de voz, e os espíritos se comunicavam pelo pensamento. Vocês sabem que o pensamento, eles não têm palavra articulada, né? Então, o pensamento, ele é livre de palavras. As palavras são as roupas do pensamento. Então, até nisso, ela tinha como se conhecesse o tom de voz, o sotaque dos espíritos. Olha que coisa curiosa. Então, a Dona Ivone tinha essa impressionabilidade muito desenvolvida nela, né? Torna-se, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um espírito bom produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um espírito mau, pelo contrário, é penosa, angustiante e desagradável. Há como que um cheiro de impureza. É uma descrição que ele dá para que a gente chegue mais ou menos perto do que é a realidade. Quando você sente a presença de um amigo espiritual, quando você sente um agressor, um espírito que tem uma infelicidade nele, você percebe aquela coisa desagradável e você identifica. Pela prática, logicamente, não é a energia que está chegando em você. Então, se lhe dá uma sensação boa, agradável, alegre, feliz, emocionante, que te eleve, é o bem.
Ao contrário, se é uma sensação meio esquisita, sei lá, a energia que está pesando, pode dar um mal-estar, uma coisa desagradável, logicamente se percebe que não pode provir de um espírito bom. Que difere, viu, gente, com sintomatologia da própria mediunidade. Por exemplo, existem mediunidades que você desdobra primeiro para depois incorporar. Isso causa sintomatologia física, por exemplo, baixa de pressão. Então, a baixa de pressão não é para a pessoa ficar impressionada. É por causa que baixa a vitalidade do corpo, por causa do distanciamento do seu próprio espírito, não é? Você deixa sua casa, seu corpo, e baixa a vitalidade. E depois você incorpora. Então, isso pode ser que nessa incorporação, primeiro a baixa de pressão, depois a aceleração cardíaca, ou ao contrário, você incorpora e depois você sente que você se destacou um pouco do corpo e você vai ter uma aceleração cardíaca por causa da aproximação do espírito, da comunicação, da psicofonia. Na psicografia nem sempre acontece isso, porque é interessante a gente ressaltar que cada mediunidade é como as digitais das nossas mãos. São únicas. Então, como somos seres únicos, olha que maravilha como vocês são especiais. Como somos seres únicos, a mediunidade, ela pode ter alguma base relativa assim, a gente se compara, aprende a falar comigo é assim, mas a densidade, as nuances, difere de indivíduo a indivíduo. Então, o que é muito intenso para uma pessoa, às vezes para outra não é. E vice-versa. Então, vamos lá. Médiuns audientes são os que ouvem a voz dos espíritos, conforme já dissemos ao falar da pneumatofonia. Trata-se de uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. A audiência, a pneumatofonia, vou concluir isso tudo, depois a gente, semana que vem, pega mais um pouquinho. A pneumatofonia é ouvir a voz dos espíritos no ar. Não é? Então, assim, você ouve no ar, mas você não viu um espírito, ele não... É uma coisa como a gente fala assim, tá chamando meu nome. Um fenômeno de pneumatofonia, né? Tem um livro do André Luiz, que eles contam nessas sessões de materializações, que eles, lá do mundo espiritual, estavam forjando com o ectoplasma que estava ali, estavam construindo uma garganta com cordas vocais para poder falar. Ou seja, as pessoas que estavam naquela plateia iriam ouvir todos as vozes dos espíritos pelo fenômeno de pneumatofonia, tá bom? Depois a gente volta nesse item também, de novo. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.